Eu e o Edésio fomos colegas de turma na Faculdade de Direito nos anos de 1957 a 1961. E nós estivemos na mesma turma durante esses 5 anos. E eu tive a grata satisfação de participar da amizade do Edésio. E o Edésio era muito considerado na faculdade como um aluno brilhante, um aluno estudioso, mas sobretudo pela sua formação intelectual, em que ele tinha muitas leituras, filosofia, literatura, mas sobretudo o seu idealismo pelas causas do sindicalismo, a área trabalhista. E na faculdade de Direito, o Edésio tinha uma atuação muito boa, ele participava de todos os debates nas reuniões do Centro Acadêmico Hugo Simas, nas Assembleias Gerais, não só na Faculdade de Direito, mas também nos temas e debates da UP e do DCE. O Edésio era muito atuante, era muito considerado, ele era um líder nato, já veio já com toda essa bagagem na sua formação cultural, e nós, toda a geração, nossa geração, teve a oportunidade de colher e de aprender muito com o Edésio. O Edésio, para nós, foi um aluno exemplar, que nós tivemos a satisfação de uma luta em comum pelos ideais dele e de nós, que pertencíamos então ao Partido Acadêmico Renovador, que naquela época era considerado um partido de esquerda, e era uma expressão de então, cujos ideais eram exatamente aqueles que o Edésio então propalava, discutia nas Assembleias Gerais. Na faculdade havia um movimento muito grande assim entre esses partidos políticos que eu mencionei, o PDU, o PAP, mas foi uma geração, cada geração diz que a sua foi melhor, mas a nossa realmente ela teve uma posição destacada. E assim como o Edésio, nós tivemos brilhantes alunos de direito, e o Edésio figurava entre os melhores. Não houve nenhuma uma discussão assim em que eu pudesse assim ressaltar, mas como um todo, ele, como eu já relatei, ele teve uma participação nos assuntos mais polêmicos, mais interessantes de então, e procurando sempre a solução com uma certa honestidade, com uma certa profundidade e com bagagem cultural que ele sempre teve. A nossa faculdade de Direito ela tinha uma atuação através da UP e da UNE, os nossos colegas participavam dos grandes debates daquela fase na história do Brasil. Aí. Nós somos colegas de turma, né, como já foi acentuado anteriormente, e nós começamos a nossa profissão aqui em Curitiba sem nenhum conhecimento, sem nenhuma raiz, nós procuramos ocupar o espaço através do estudo, da dedicação, para que nós chegássemos a ter um escritório de advocacia para exatamente realizar os nossos ideais. Uma oportunidade em que eu sempre tive um escritório de advocacia civil, anteriormente trabalhei com o Vieira Neto, depois eu tive um escritório meu, após o falecimento do professor Vieira Neto, e uma vez conversando com o Edésio, nós unimos as nossas atividades profissionais. E o Edésio veio a trabalhar aqui também no edifício Marechal Deodoro, no mesmo andar em que eu tenho meu escritório. E aí nós então passamos a atender uma advocacia especializada, a minha, que é empresarial, direito civil, e o Edésio atendia a área de direito do trabalho, direito sindical. Então também foi uma fase muito rica no nosso relacionamento, em que nós tivemos a oportunidade de atender de maneira a realização dos ideais dele, que até ele continuou até hoje nessa luta pelos direitos sindicais e trabalhistas. Desde eu tivemos muita sorte, porque nós pegamos uma fase da Faculdade de Direito onde os professores eram excelentes. E isso nos deu uma base muito grande para que nós pudéssemos ter um empenho e desempenho na nossa profissão. De medo, o Edésio é um grande amigo que nós podemos ficar um ano sem ter um contato um com o outro, mas o próximo encontro, aquela amizade, ela é uma continuação, ela é uma amizade fraternal, muito rica,
muito leal, muito desinteressada. Quer dizer, é uma amizade que vale a pena viver, ter amigos como Edésio. Lembro que naquela oportunidade que nós unimos as nossas equipes, e a mim me pareceu que o Edésio foi realmente o fundador do PT no Paraná. Eu me lembro que quando havia uma eleição aqui no Paraná, os candidatos eram o Edésio, a senhora esposa dele, e os advogados que inclusive integraram a nossa equipe naquela época. Então o PT ele não tinha estrutura aqui em Curitiba, e a estrutura do PT era o Edésio, o escritório do Edésio e a senhora dele, ele e o pessoal que trabalhava com ele. Se o PT existe no Paraná, a semente do PT aqui no Paraná é Edésio Franco Passos.